Estamos online. Eita. Algumas questões técnicas. Pronto. Vamos lá. Fran, Gabi, vocês estão aqui? E aí? Esperando o Pri entrar aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre comunicação interna. O que é, de onde veio, para onde vai? Vamos ver. Aí, chegou a nossa convidada. Deixa eu trazer ela para cá. Gente, chegou a nossa convidada, é chique, hein? Oi, Ana Paula, oi, Rafa. Olá, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Ótimo. Tudo tranquilo. Aguardando esse dia tão esperado. Pois é, menina, eu tava ansiosa também, esperado por mim também, que delícia. Já tive a oportunidade de agradecer a Rafa, quero agradecer você também pela ideia. Bate-papo com gente bacana assim como vocês é sempre bom. Obrigada e agradecemos também, né? Porque não é todo dia que a gente pode ter alguém para falar com propriedade, como tenho certeza que você vai falar dessa área que, né, é a nossa. Né? Eu não deixo de estar dentro da comunicação. Eu só não sou da interna, mas também estou dentro da comunicação. Comunicação de maneira geral, junto e misturado, né? Sempre. Aí eu começo te pedindo para dizer o que é comunicação interna, porque muita gente não tem nenhuma ideia do que significa comunicação interna. Pois é, eu já fiz essas brincadeiras em universidade, assim, das vezes que eu tive oportunidade. Quem aqui, estudando, pensou, levanta a mão aqui, quem fez jornalismo, relações públicas, publicidade, pensando em trabalhar com comunicação interna? Gente, nunca. Um dia eu espero cair do cavalo com essa piada, mas até hoje ela funciona. Ninguém levanta a mão. Também porque não existe, pelo menos a gente entrevistou outro dia uma jornalista que também é diretora de uma empresa de comunicação e ela ensina. E ela disse que não existe essa grade dentro do curso de jornalismo. Não existe. Salvo engano, aqui em São Paulo, nos cursos de relações públicas, estão incluindo a matéria comunicação interna. Para ter essa regularidade, para discutir. Mas, de fato, é muito recente, são pouquíssimas universidades que estão abordando esse assunto. E hoje em dia é difícil, eu acho que com o advento das redes sociais, eu acho que a gente vai falar um pouco disso também, né? A influência das redes sociais na interna. Cara, nós de comunicação, a gente precisa ampliar, assim, a atuação. A comunicação está cada vez mais abrangente. Não tem mais, eu só sou publicitário, eu só sou das redes sociais, eu só sou jornalista de mídia impressa. Hoje em dia, a gente tem que ter o poder de síntese, o poder de contar uma história, e é isso que a gente faz em comunicação interna. Respondendo sua pergunta, Ana, a comunicação interna é a embalagem que a gente dá daquela determinada empresa, da sua forma de atuar, do seu negócio, dos seus produtos, dos seus valores, que são valores, né? Porque me ajudem a não falar aqui termos muito técnicos, mas o que aquela empresa sente, o que aquela empresa faz, qual é o propósito? Aquela empresa está a serviço do quê? Então, é isso que a comunicação interna faz, embala tudo isso dentro de uma linha de comunicação e dissemina isso para os funcionários daquela empresa. Tá, mas então bora começar lá do beabá. Eu sei exatamente o que você está falando, porque, aliás, né, eu tenho alguém que trabalha nessa área. Mas, assim, eu tenho uma grande empresa. E aí eu vou chegar para vocês e vou dizer, eu quero que vocês façam a comunicação interna. E aí, esse beabá, como é que funciona isso? Como é que eu chego para vocês? Claro,
Hoje em dia, assim, a In Vitro, né, a nossa empresa, eu também conto a nossa história, mostrando como a comunicação evoluiu ao longo desses 15 anos. É uma empresa, é uma das agências pioneiras focada somente em comunicação interna. E a gente foi amadurecendo, assim como esse mercado amadureceu. Há 15 anos atrás, eu quero uma empresa de eventos para distribuir a flor no dia da secretária ou a flor no dia da mulher. Porque há 15 anos atrás, quando a In Vitro começou, era só isso. Hoje em dia, se alguém chega para In Vitro, eu quero fazer comunicação interna. Qual é o beabá? Ok, quantas pessoas você tem no seu... Quantos funcionários você tem? Onde eles trabalham? Ou seja, é no escritório, é em fábrica, no campo, é na indústria? Porque tudo isso é um mapeamento que a gente tem que fazer para entender as realidades de comunicação. Quem está na frente do computador tem um tipo de comunicação mais aderente para ele. Quem está trabalhando com maquinário, que tem todo o cuidado com equipamentos de segurança, que tem restrição para acessar os canais de comunicação da empresa, é outro tipo de realidade. Quem está no campo, plantando, colhendo, seja lá o que for, é outro tipo. Então, a gente começa perguntando quantos são e quem são essas pessoas? Quem são no sentido de qual é a distribuição dessas pessoas? Depois disso, feito isso, então, ok, a gente já sabe para quem vamos comunicar. Aí a gente precisa entender o que vamos comunicar. Quem muito, já diria o filósofo Chacrinha, quem muito fala se estrubica. É isso, a gente precisa entender claramente quais são as mensagens que você quer passar para o seu público. Então, o que essa empresa, em geral, a gente costuma conduzir o nosso cliente com as mensagens anuais, assim. Esse ano, a chave, o tema principal é qualidade de vida. Ok. Embaixo disso, a gente vai trabalhar segurança, operação. Aí a gente vai conectando esses temas, porque senão o funcionário vai recebendo. Ora fala de um tema A, ora fala de um tema B, e ele não vai entendendo direito qual é a mensagem que aquela empresa vai passar. Então, ter a clareza do que e para quem vamos comunicar é o começo, assim. Então, indo muito no beabá, é assim que a gente começa, para ter um trabalho efetivo. Aí vocês, no caso, vocês se comunicam com a parte de comunicação especificamente da empresa ou não? Como é esse tráfego de comunicação? Não, a gente com os diferentes públicos. Aliás, esse também é um outro traço do trabalho muito importante. Eu falei, né, de entender com quem e o que comunicar. E aí, essas mensagens, esses temas que a empresa decide, que ela quer transmitir, a gente precisa, nem sempre, a gente fala com o presidente de uma forma da companhia, e a gente fala lá embaixo com a equipe mais básica da empresa o mesmo tema, só que de uma forma diferente. Isso também faz parte do comunicador interno entender. Então, eu preciso embalar o mesmo tema de formas diferentes, respeitando a hierarquia no sentido de, para o presidente, eu preciso trazer um viés mais estratégico para o presidente, para os diretores, para a liderança, que tem contato com os caminhos estratégicos da empresa, né? Então, a gente pega esse tema e para ele tem uma abordagem. E aí a gente vai descendo a cadeia produtiva, considerando todos os níveis da organização e traduzindo aquela mensagem de acordo com a sua realidade de consumo. Ou seja, quem vê a mensagem só num mural, no vestiário, por exemplo, tem que ser uma mensagem curta e objetiva, porque ele está de passagem. Quem tem acesso ao computador, ele tem a oportunidade de se aprofundar naqueles temas. Então, esse é um trabalho muito importante do comunicador. Assim, não é porque o mesmo tema é comunicado para toda a empresa que ele é comunicado de toda forma. A gente tem que pensar para quem, o que e como. Eu acho que esses são os 3 pilares de um trabalho efetivo do comunicador. Sem isso, a comunicação não é efetiva. Ela não se torna relevante, ela não se torna coerente para aqueles públicos. Ou a pessoa de base não vai entender nada,
ou a pessoa que está mais ligada à estratégia da empresa, porque ele já naturalmente tem acesso, a depender do cargo que ele ocupa, ele já tem acesso às informações. Então, para ele consumir a comunicação interna, precisa complementar as informações que ele recebe. Então, a gente tem esse trabalho de olhar e falar, ok, para esse público a abordagem é essa, para aquele público a abordagem é aquela. Antes de continuar, eu queria retificar que eu falei tráfico. É tráfego. Né? Eu disse, não vou interromper, Priscila, vou esperar para Eu nem percebi, mas fez bem. Mas eu percebo, eu falo bobagem, depois eu digo, meu Deus, eu fiz errado. Mas na hora certa, eu conserto. Agora vamos entrar, né? Eu acredito que já deu para entender como funciona. Nesse momento terrível que eu acho que todas as empresas se reinventaram. Não teve para onde correr, né? Eu assisto, inclusive, muitas lives da Estação Hack, que eu já fiz vários cursos lá, muito bom e muito interessante. E ontem, todo mundo fala, todas as lives têm sido desse tema, não tem para onde correr. Como cada uma está assim. E eu vi coisas assim, né? De como a área de vocês, eu digo vocês, a comunicação interna, tem crescido porque não tem para onde correr. Nesse momento, logicamente, eu sei que existem empresas que continuam trabalhando porque não tem como todo mundo parar. Então, né? Literalmente, para o mundo não tem. E aí, eu acho que a responsabilidade da comunicação interna cresceu, né? Porque tem uma frase de um colega, esse ano eu integro um comitê de comunicação interna, um comitê de comunicação com empregados de uma entidade. Quem está interessado na área e quer, eu super recomendo seguir a Berge, que é uma entidade de classe ligada à comunicação empresarial. E lá eles promovem muitos fóruns, encontros para discutir a comunicação empresarial em diferentes áreas, e a interna é uma delas. Esse ano eu faço parte do comitê, e um dos colegas do comitê participam do comitê agências e grandes empresas, Latam, IBM, Grupo Marista, grandes empresas. Então, é um momento mensal em que a gente para refletir temas-chave da comunicação interna. E teve um colega do comitê da Latam, Caio, e eu falo com tranquilidade, porque eu contei para ele que eu tinha me apropriado dessa frase, porque eu amei. Ele falou o seguinte: nós, comunicadores internos, a gente tentou provar nossa vida toda de atuação profissional a relevância da comunicação interna pelo amor. Porque, é claro, algumas pessoas tropeçam nessa área, têm oportunidade de trabalho, entram, umas se identificam muito como eu, como foi o meu caso, encontrei um propósito de vida, queria até compartilhar essa visão, e vai, mas outros não, assim, né? Como eu brinquei, ninguém na faculdade fala, oi, tô fazendo jornalismo, eu quero trabalhar com comunicação interna. Então, nós, comunicadores internos, passamos a vida tentando provar a relevância da comunicação interna pelo amor. Aí veio a pandemia e provou pela dor. Cara, é muito maravilhoso isso, porque é exatamente assim, o mundo mudou, virou um caos, e assim, colocando uma lupa com uma lente de diminuição e chegando em cada empresa, cara, esse caos precisou se organizar dentro da empresa e explicar para os seus funcionários, seja empresas com 30, 100, como é o nosso caso na Invitro, 30 funcionários, 100 funcionários, 400, 10 mil, 30 mil, como é que a empresa ia fazer? Como é que ela ia continuar trabalhando? Quais foram as suas mudanças processuais para a empresa continuar funcionando? O que a empresa ia fazer para ajudar o funcionário, para cuidar da saúde dele? Foi um volume de informação num curtíssimo espaço que a nossa área ela ganhou uma relevância e uma importância de fato tamanha, assim. As empresas precisaram, quem eventualmente... Porque as grandes marcas hoje, elas já, antes da pandemia, já tinham entendido que não dava mais para trabalhar só publicidade,
só PR. PR é assessoria de imprensa, né? Para quem não está familiarizado com esses temas. Não dá mais para dividir. Então, a comunicação interna também era um pilar já para as grandes marcas, já bastante fortalecido. Então, para elas e os clientes da In Vitro, eles, claro, inclusive por isso contratam In Vitro, já estavam mais preparados. Mas foi caótico do mesmo jeito, uma correria, trabalhamos muito, mas muito para organizar esse volume de demandas em um curto espaço de tempo. Porque, um dia era para comunicar, tá todo mundo em casa. O outro dia era para comunicar, o sistema mudou para vocês conseguirem ficar logados. O outro dia era para comunicar, o ambulatório está disponível para poder fazer teste. O outro dia era para comunicar, use máscara. Então, era um volume de informação para todos os clientes. Então, a gente trabalhou muito e continuamos trabalhando, porque, infelizmente, chegando em agosto, ainda não temos aí uma previsão de quando o tal novo normal volta, né? E, na verdade, o normal não vai ser mais, né? Do novo normal, eu não sei nem o que vai ser novo. Vocês podem até ter mais ideias, mas eu não sei nem o que vai ser esse novo. É verdade. E normal, sabe. Quem sabe? O né? que é Quantas esse pessoas normal? também, né? Tanta gente ainda não acredita no vírus. Imagine essa altura do campeonato. Pois né? Mas, bora ver o que acontece. Vai dar e certo. Aí, a gente não pode perder a esperança. A gente não sabe como você falou. Vocês tentaram mostrar por amor, muita gente não quis, você vai aprender pela dor. E assim será. Com várias coisas. Você vê a cultura, quanta cultura agora todo mundo precisa da cultura. Né? Então, tava todo mundo detonando a cultura. De repente, se a cultura, eu acho que todo mundo já tinha dado tirinho na cabeça, porque é de enlouquecer. Você ficar dentro de uma casa sem ter com o que se divertir, né? Ainda mais quem tem criança. E ainda mais quem tem criança, eu não consigo imaginar. Eu tenho duas. 11 e 8 anos. Assim, se não tivesse entretenimento, se não tivesse os livros, as lives, e os teatros, os passeios virtuais nos museus, era impossível para todo mundo. E a comunicação interna saindo, assim, indo para o ambiente da empresa, foi exatamente ok. De repente, cada funcionário se viu em casa, com um computador, sem o convívio do colega, sem o café, sem as reuniões, que todo mundo reclamava de reunião toda hora. Ou num novo formato de reunião, né? Tendo que se organizar para entrar no Zoom, no horário. E assim, cadê a minha referência, né? Porque quando o seu crachá é um símbolo. Você não tem mais o crachá para você passar na catraca. Você não tem mais o momento do elevador e de falar bom dia com aquele colega que você se identifica. Sabe por quê? Você não tem o mesmo... Você não tem... O nosso sobrenome os nossos sobrenomes são diferentes, mas a gente tem na mesma empresa. Então, você olha para ele pode ser de outro departamento, mas está ali a mesma marca. Então, eu perdi essa referência. Eu perdi a minha referência, a minha mesa com a minha caixinha de lápis, a minha agenda. Essas referências todas habituais, elas viraram fumaça da noite para o dia. E aí é que entrou a relevância da comunicação interna. O espaço onde as pessoas, ok, eu tenho uma referência, eu preciso saber as informações. O que a empresa está falando? Como é que ela está vendo? Como é que ela está cuidando do funcionário? A comunicação interna foi o grande conector entre essas pessoas que perderam essa referência habitual do elevador, do café, do crachá, da reunião com o chefe, da sua agenda, para o ambiente de casa, onde eu tive que improvisar o meu espaço de trabalho, onde eu tive que organizar a minha rotina, né? No meio da rotina familiar, criança, mãe, pai, avó. Mas eu tinha um ponto de referência, que são os canais de comunicação interna da empresa. Opa, deixa eu ver o que eles estão falando. A live com o presidente, deixa eu ver o que ele está falando. A newsletter, deixa eu ver o que a empresa está comunicando essa semana. E o resultado é bem positivo, assim. Eu acho que a gente conseguiu mostrar que, ok, a vida está seguindo de outra forma, não com aquela referência que a gente tinha. Então, por isso a gente se tornou tão relevante nesse momento.
E é importantíssimo mesmo, eu digo a partir do momento que eu conversei, que nós também fizemos uma live com um psicólogo, um neuro, Um neuro, é isso, pessoal que mexe neuro, assim com a cabeça. é, é, para falar exatamente disso, como fica a saúde mental nesse momento de pandemia. E uma das coisas que ele falou muito foi essa questão da necessidade do contato, que é quase uma segurança do ser humano, ele precisa, né? Dar um Porque tchauzinho, somos seres passar. sociáveis. Nem que seja um happy hour, mas teus Sim, coleguinhas vão para o happy hour, isso é sobrevivência. Isso é importantíssimo. Uma das exatamente. coisas que eu tenho achado bem interessante, que eu tenho feito pesquisa, vendo, acompanhado em matérias, BBC, esses canais, é que muita gente não tinha esse costume do home office, que eu acho que foi na nossa primeira reunião que a gente teve, logo depois que virou tudo, que eu comentei. Eu achei que eu não tinha essa disciplina e me descobri tendo. Uhum. Então, acho que foi bem interessante para a gente descobrir outras possibilidades de trabalho. Isso é muito rico, saber que, por mais que a gente precise desse contato físico, a gente consegue se adaptar e fazer tudo dar certo. Isso é muito legal. Isso é muito legal, Rafa, e sem perder a referência, porque assim, eu vejo por nós que somos um time coeso, mas a gente continua sendo parceiro de trabalho. A gente descobriu outras formas de fazer a manutenção da parceria, seja reuniões diárias de alinhamento, seja as brincadeiras nos canais de comunicação interna. É, a conexão, a parceria, o espírito de equipe, ela foi canalizada para outros meios. E eu acho que isso ela é fundamental, assim. Então, a gente tem usado muito como estratégia fazer com que os funcionários participem de interações. Se a gente tivesse no antigo, talvez as nossas campanhas não tivessem tanto, poste sua foto, conte pra gente como está sendo a sua volta para o escritório. Participe desse quiz. Por quê? Porque a gente entendeu, justamente por esse traço de que as pessoas estão precisando de interação. É importante para elas nesse momento. Então, como a Rafa fala, bora colocar interação nos nossos meios. Porque não dá mais para ter essa comunicação passiva de você fará isso, consuma isso. Não, então a gente tem procurado trazer brincadeiras para que eles participem, para que eles não percam essa conexão. Porque é isso, eles estão em casa, num outro ambiente, com outras demandas e tendo que se redescobrir. E não pode perder a ligação da empresa. Então, mais uma vez, a comunicação interna entra aí como um fator, um conector entre a empresa e o E a funcionário. comunicação também, de alguma forma, humaniza, né? Porque as pessoas começam a ter aquela coisa do brincar, de ficar mais solto. Eu vejo assim. Não sei se sou certa. Isso mesmo, é isso mesmo. Isso é fundamental. Acho que foi a grande reinvenção da comunicação interna nos últimos 5 anos. Trazer a voz do funcionário. Antes era uma área que ainda a empresa falava, assim, distribuía conteúdo. Hoje as pessoas, aquilo precisa fazer sentido, eu ouvir um colega, ver um colega nos canais da empresa, participando dessas interações, trazendo um depoimento, faz muito mais sentido para mim. Eu ver um igual, um par meu, me trazendo uma mensagem. Poxa, não é a empresa X falando que aqui é assim. É o meu colega, é a Rafaela me dando um depoimento da experiência dela com aquela marca. E aí, assim, eu tenho certeza que funcionários de empresas que estão sendo rechaçadas aí pelo personagem que escolheu para o Dia dos Pais, até acompanhando o trabalho de comunicação dessa empresa, que é bastante sério e bastante coerente, consistente,
Eu tenho certeza que a equipe interna tá assim, não, peraí, gente, vocês não estão entendendo. A gente tem um propósito, a escolha não foi. E aí, quando o funcionário faz isso, é porque a comunicação interna fez muito bem o seu papel, porque ela humanizou. Ela não fez a marca falando que somos isso. Ela vê esse posicionamento na mídia externa, ela vê lá dentro. Eu sei de diretores dessa empresa trans, equipe, uma liderança feminina muito forte. Então, todos os dados assim de diversidade a gente vê na prática. Então, o funcionário fala assim, não, peraí, vocês estão reclamando do nosso personagem de Dia dos Pais? Eu tenho certeza. E isso a comunicação interna pode contribuir demais. É esse espaço de troca, assim, é um espaço de aprendizado. Não é mais a empresa falando para aquele grupo, é todo mundo participando, junto e misturado. O importante também é a comunicação interna conseguir levar isso para essa empresa, porque existe também, deve existir com certeza, pessoas preconceituosas que trabalham lá dentro e que não conseguem enxergar a realidade. Então, a comunicação interna, quando chega, deve ser respeitada, porque ela sabe o que ela está colocando, ela sabe o que ela está dizendo, né? Ela não está, como você falou, ela não está falando aleatoriamente para ficar bonitinho, para ficar moderno. Ela está falando porque ela tem um sentido aquilo, tem um peso. Tanto é que as ações agora dessa empresa estouraram, Subiram, né? você viu? Isso não é à toa, gente. Isso não é à Exatamente. toa. A gente costuma falar de consistência, ou seja, eu vou falando, somos uma empresa diversa, somos uma empresa que respeita as diferenças, nananã, então eu vou falando. Mas é sobretudo coerência. Se não for coerente, escorrega. É aquela coisa, assim, eu não sou homofóbico, eu não sou preconceituoso, mas tem um momentinho que você é pego no... Você falou aquela coisa e fala, putz... Então, eu até acho que pode entrar alguém lá que eventualmente não compactue 100% com os valores da empresa, mas ela não se sustenta lá dentro, ela não aguenta. Ela sai ou o sistema expele naturalmente. A gente vê isso, assim, eu vejo nos clientes, já aconteceu de entrar cliente com cargos importantes e eu falar internamente com a turma, esse aí não vai 3 meses. É assim, bingo! Porque como a gente, já aconteceu isso com clientes que a gente tinha longa relacionamento, então a gente conhece bem o estilo daquela empresa. Não se sustenta, as pessoas não conseguem vestir um personagem e manter esse personagem, ainda mais no dia a dia intenso do trabalho, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, você não veste esse personagem e mantém. Pode até tentar, né, no início, Pode até mas chega um tentar, momento, mas você cansa, sai. escorrega, não tem jeito. Escorrega. E esse ponto de diversidade é algo que eu não, assim, óbvio, influencio, porque sou mulher, sou negra, eu represento algumas minorias e estou num cargo de liderança, então uso o meu espaço, eu entendi. Depois de muita reflexão, eu entendi que eu podia usar o meu lugar de fala, o espaço que eu tenho para influenciar pessoas que me cercam, especialmente com relação à equidade racial. Então, hoje em dia, diversidade, desde o ano passado, né, Rafa? Todo mundo resolveu falar que eu tenho diversidade ou eu respeito diversidade. Eles nem sabem direito como abordar esse assunto. E aí, a gente tem, mas é mesmo? Você quer colocar diversidade no seu calendário de comunicação? Bom, os negros aqui do andar tem a senhora servindo, as mesas da liderança são aquelas ali, quem mais? Então, será que não é preciso primeiro um trabalho do RH para equiparar esses dados? Porque é sim uma questão que as pessoas precisam olhar e se incomodar. Daí eu vou falar que eu sou diverso estampando um negro, um deficiente e uma pessoa gay no meu calendário da campanha. Se eu for buscar a 4ª pessoa, eu não tenho esse personagem. De novo, com coerência no discurso organizacional. A gente acabou de falar. Isso não é coerente. Então, assim, não dá. Se as empresas estivessem efetivamente olhando para esse dado, a gente não tinha, né? Eu até separei aqui a última pesquisa do Instituto Ethos e do BID, com as 500 maiores empresas do Brasil,
mostram que apenas 6% dos cargos de gerência são ocupados por negros. 6%, num país onde 51% da população é negra. Como é que as empresas todas resolveram falar de diversidade, gente, com esses dados? 6% de gerente, 26% em cargos de supervisão e 36% em cargos técnicos. Então, assim, tem alguma coisa fora da ordem. Isso eu tô falando só da população negra, hein? Assim, porque eu separei um dado aqui, porque a gente tem reverberado essa mensagem e essa reflexão mesmo. Não é uma cobrança, é uma reflexão. Eu gostaria que as pessoas me olhassem e falassem assim, pô, a Priscila é uma mulher negra que saiu da periferia de São Paulo, estudou, né? Hoje está na liderança de uma agência. Pô, ela tem uma mensagem para me passar. Deixa eu conversar com o RH da empresa. Vamos deixar para comunicar diversidade o ano que vem? Esse ano, vamos olhar os nossos índices, vamos buscar. Não necessariamente eu vou ter os negros. Eu tenho muita gente negra, muitíssimo bem formada e preparada. Mas será que não eu posso, eventualmente, abrir mão de um aspecto mais técnico para eu colocar a pessoa para dentro e eu poder formar para que a gente possa igualar e equiparar esses dados? Então, é esse tipo de reflexão que a área de comunicação também pode fazer. Peraí, não é porque você está me pedindo para comunicar isso que eu tenho que comunicar. Isso é uma verdade aqui na empresa? Isso é uma realidade? Então, a gente tem ampliado um pouco as nossas reflexões, sabe? Não é mais toma aí e faz um título bonito. Título bonito qualquer um faz. Tem um monte de agência que faz. Eu quero fazer um título bonito em cima de realidade. É isso que a gente tem refletido com as nossas... Vocês podem até não fazer aquele trabalho. A empresa pode até se aborrecer, mas vocês mandaram a mensagem, aí vai ficar aquilo. Aquilo vai ficar ali, ó, tchu, na cabeça. Perfeito. Eu espero. Parabéns. Gostei de ouvir isso. Isso você nunca me disse. Gostei muito, é sério. Não, porque tem que ser mesmo. Não é só o fazer. Por quê? Tem que ter um motivo, tem que ter... Tem um motivo, tem que ter... na semana passada, que foi o último encontro desse comitê que eu comentei com vocês, que eu sou integrante esse ano lá da Berge, a Invitro apresentou um case de redes sociais voltada para comunicação interna. E estava lá na agenda a apresentação do case da empresa X, PTO, e estávamos lá pautados. E eu abri a reunião falando, oi gente, tudo bem? Para quem não lembra, meu nome é Priscila, tá aqui a Invitro, esse é o nosso portfólio de clientes. E ao longo do trabalho com todas essas marcas, a gente foi refletindo muito sobre o nosso papel na sociedade. E o nosso papel na sociedade é promover um ambiente de troca com os funcionários, é ressignificar aquela relação comercial, que é isso, você tem uma relação comercial com a empresa empregadora. Você contrata, ele contrata a sua mão de obra de trabalho e ele te remunera. Então, é uma relação comercial. E aí vem a comunicação interna e fala assim, olha aqui, mas o nosso propósito é esse, a gente está ajudando o mundo melhor, a gente está desenvolvendo uma tecnologia, a gente está ligando o Brasil de norte a sul, a gente está desenvolvendo trilhões de alimentos na mesa do brasileiro. Aí você fala, pô, essa grana aqui que eu ganho, ela é importante, mas olha o impacto. Então, a comunicação interna amplia esse aspecto, né? Dessa relação comercial. E eu estava discutindo, abri a minha fala nesse comitê dizendo isso e entrei nessa questão de equidade racial. Coloquei uma foto bem bonita, assim, minha, maquiada, dessas que a gente faz para a sessão de divulgação. E falei, qual é a diferença dessa Priscila que vocês estão vendo com essa senhora? A senhora que há 3 semanas atrás foi pisoteada no pescoço por um policial aqui na periferia de São Paulo. Qual é a diferença? Nós duas somos negras. E ela, assim como eu, pediu para o policial parar de bater no amigo. Eu pediria também, se eu visse um policial agredindo um amigo meu, assim como ela fez, eu ia pedir para o policial parar. E esse policial, talvez inspirado pelo americano lá, foi pisar no pescoço da mulher. Então, assim, eu fiz essa reflexão com eles. Eu falei, qual é a diferença entre eu e ela? Qual é a diferença, gente? Eu pergunto para vocês, entre eu e essa senhora. É porque eu tenho esse espaço com vocês.
Eu tenho esse espaço com eles. E eu preciso que todo mundo que eu, em nome de uma comunidade negra, preciso que as pessoas se incomodem com segurança andando atrás de um negro no mercado. Eu preciso que as pessoas se incomodem. Não é mais uma que teve o pescoço, que a gente nem sabe o nome dela, porque ela não pode divulgar o nome dela, porque ela tem medo de morrer. A diferença da Priscila para essa senhora é isso. É que eu tenho o privilégio de estar aqui refletindo com as pessoas que estão assistindo a gente, com vocês, com o time da In Vitro, lá no comitê de empregados, nas empresas que a gente atende. Então, a gente tem que falar assim, é para isso que o comunicador serve, sabe? Com certeza. E foi bem legal, assim. E aí, claro, né? Eu fiz o link disso com as redes sociais e o Bruno, meu sócio, que ia falar sobre o case, emendou e foi falando. Mas eu tive um feedback tão carinhoso das pessoas, do tipo, Priscila, eu não esperava uma fala, porque foi uma fala porrada, né? No começo, eles estavam lá esperando o case da empresa internacional. Aí vem essa pessoa que vos fala e põe uma foto dela com a outra senhora de pescoço quebrado, pescoço pisado, e fala, e aí, qual é a minha diferença com ela? Nós duas somos negras. Eu ia ter o pescoço pisado também? Talvez não. Por quê? Porque eu tô aqui com vocês. Então, essa reflexão é bastante importante para todo mundo. E até o depois, né? Porque você, Deus me livre e guarde, mas acontece uma coisa parecida com você, depois, eu tenho certeza que você ia ter força para botar a boca no mundo, para gritar. Essa senhora está escondida dentro de casa, eu li outro dia, ela não pode ouvir sirene da polícia, ela entra em pânico. Por razões ela óbvias, não tem, né? óbvio, ela nunca vai, eu tenho certeza, tomara que esteja errada, mas eu acho que ela nunca vai ter coragem de botar a cara numa mídia qualquer para falar do que ela passou, mesmo que garantam a ela a segurança, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir, a realidade dela não permite isso. A realidade dela não permite. Por isso que nós, que temos esse lugar privilegiado, a gente tem sim que se incomodar. E aí, claro, eu estou dando um exemplo falando da questão racial, mas tantos outros, inclusive da empresa que a gente falou essa semana, que está na crista da polêmica, tantas outras minorias, a gente tem que se incomodar e cada um fazendo o seu pouquinho. Então, a gente, enquanto comunicação interna, questionando o cliente. Espera aí, você quer falar de diversidade? Vamos, então, olhar para os seus dados, assim. Porque assim, para fazer um título bonito e uma peça bonita para falar que a sua empresa é diversa, a gente faz assim. Mas eu preciso saber se isso é verdade. Então, esse é o nosso papel, esse é o papel de todo mundo. Não, peraí, mas por que você está falando assim com ele? Nas redes sociais, cara, seu comentário não foi legal. E não no sentido de... Falam-se muito hoje sobre a cultura do cancelamento, né? Não é assim também, porque daí também as pessoas vão do 8 a 80. Não é cancelar, é contribuir para aquela pessoa refletir, para aquela pessoa ampliar o seu olhar para aquele... Peraí, caso. Não estamos lhe ouvindo. Eu vou... De vez em quando isso acontece. Eu vou te tirar rapidinho e te trago de volta. Segundo, peraí. Gente, essa internet... Não tem jeito. E esse horário aí eu agora acho que é pior. vamos lá. Ai, meu Deus. Aí. É que esse horário acho que é o horário que tem mais gente fazendo live. Várias pessoas se questionam disso, do horário. Eu vou tentar também. E quem tem o que dizer. Isso é bom. Vamos ver. Agora voltou. Foi. Essa internet é insuportável. Eu tirei do Wi-Fi, me rendi ao 3G. Tá bom. Época do horário, talvez, né? A hora que as pessoas carrega. Vêm. Todo mundo, eu queria saber porque todos nós fazemos live no mesmo horário. Eu não consigo entender isso. Só que é concorrência. Loucura. É verdade. Mas não vamos perder o embalo. O embalo. Eu tava... no final, a gente está falando de uma comunicação com significado, né? Eu acho que é isso, basicamente, assim.
Não basta ter lá um tema, ele tem que ser uma realidade coerente naquelas empresas. E hoje em dia, e aí acho que emendando a questão das redes sociais, cara, assim, não passarão. Fala que faz e faz um vídeo. Às vezes eu já participei, não atualmente, assim, há uns 3, 4 anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de uma convenção dessas anuais, né? E aí teve um bloco lá falando de diversidade, um videozinho com refugiados. Cara, eu olhei para aquele auditório, 80% homens, lá no palco a diretoria só tinha uma mulher. Sabe quando tava tudo errado? Aquele vídeo não combinava com aquele ambiente, com aqueles símbolos. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente tem que prestar atenção nisso e começar a cobrar. E eu acho que as pessoas estão cobrando. E aí elas vão para a rede social mesmo e questionam. Então, as empresas que não se ligaram, eu acho, grande parte já se atentou para isso. Mas quem não se atentou tem que saber que é preciso fazer uma comunicação verdadeira, porque senão a muralha cai. Não adianta. E essa coisa de pensar no interno, eu acho que primeiro as empresas tinham que alinhar um discurso interno para depois pensar no externo. Eu lembro de um caso que aconteceu há alguns anos, não vou lembrar, de um papel higiênico que lançou o papel higiênico na cor preta, trouxe a atriz Marina Rui Barbosa para ser estrela e colocou a frase "Black is beautiful". É uma frase do movimento negro e traz isso para um papel higiênico. Então, tipo... Com uma ruiva fazendo a propaganda. E uma ruiva fazendo a tá propaganda. Tudo errado. Então, se tivesse começado algum trabalho interno, algum discurso, uma comunicação, um trabalho mesmo de dentro para fora, talvez essa marca não tivesse feito isso, né? Olha, eu tenho conhecimento de empresas hoje que têm comitês com nomes engraçadíssimos, como Comitê Vai Dar Merda. E assim, comitês sérios, onde, olha só, a gente está indo para isso. Faz sentido para nossa empresa? Isso é uma verdade aqui dentro? Se não é, vamos pôr. Porque é isso, Rafa, assim, não existe mais uma realidade imposta a goela abaixo, de fora para dentro. Isso tem que ser uma verdade para quem está lá dentro, e aí, mais uma vez, a importância do nosso papel, bons comunicadores internos, que aí isso se reverbera de forma natural para fora. Assim, tem uma das cenas mais bonitas, embora o assunto seja bem triste para o Brasil, que foram os funcionários da Odebrecht no auge da Lava Jato, desceram com faixas feitas por eles, falando, gente, a gente trabalha a beça aqui, cara, a gente não sabia disso. Cara, isso é de dentro para fora. Isso são pessoas compradas. A gente está aqui construindo, eu me lembro de cartazes, isso tem até, a gente montou um dossiezinho sobre isso, assim. A gente está aqui construindo pontes, a gente está aqui construindo a gente está construindo moradias, a gente está aqui a favor. E eu falava assim, cara, olha essas pessoas, elas têm o propósito da empresa, que assim, a alta liderança fez o que fez, né? Mas aquelas empresas sabiam, elas tinham verdade para elas. Então é isso, assim, de dentro para fora é que eles se perderam, né? Mas quando a comunicação interna contribui para essa apropriação, quando o funcionário se sente tão seguro de falar para a sociedade o que aquela marca faz, isso é muito mais efetivo do que qualquer campanha publicitária, do que qualquer merchan na novela 3, né? Quem é publicitário entende que é um momento mais caro aí da TV aberta. Tanto é que mudou muito o cenário publicitário, assim, amigos de mídia, eu tenho alguns, tiveram que se reinventar, total. E agora, já que a gente citou as redes sociais,
como as redes sociais estão vindo também para o interno, as redes sociais de comunicação interna, Sim. como o Workplace, né? Que agora é uma exigência também, está se tornando, não sei ainda em que grau está, de grandes empresas. Então, uma forma mais rápida de se comunicar, trazendo de novo a importância dessa comunicação e criando meios de fazer isso. Então, agora a gente tem o Facebook interno, que é o Workplace. E eu vejo muito que eu participei no início de algum webinar que foi da Berge, com alguns convidados. Eu participei de uns 2. E eu estou no grupo lá no Workplace. E aí a gente vê essa questão de pessoas procurando formas de fazer essa comunicação acontecer também por rede social. Sim. A rede social é o muro que se quebrou entre o interno e o externo e virou ponte, literalmente. Acho que a analogia melhor é essa. Então, de fato, especialmente para as grandes organizações, a rede social ela contribuiu muito, porque às vezes as empresas muito distribuídas geograficamente em diferentes estados, diferentes cidades, ter uma comunicação offline, ela era demorada, ela era onerosa, e aí vem a rede social, cujo brasileiro está habituado e consome a rede social, então a curva de aprendizagem já é menor, porque eu já faço isso na minha vida, né, pessoal. Aí vem a empresa e oferece uma plataforma muito parecida para minha vida profissional. Então, de fato, vem como um grande instrumento da comunicação interna. Mas tem 2 aspectos que eu queria destacar. O primeiro deles é o quanto a empresa precisa estar pronta para esse movimento. Ainda ontem, num processo de concorrência, ou seja, uma prospecção que a gente está fazendo, né? Me perguntaram, mas tem algum filtro? Tem algum... Como fala? A gente vai olhar a mensagem antes de ser publicada? Não. Funcionário escreveu, pum, postou. É óbvio que as pessoas têm noção. Eu não vou, a não ser que eu queira ser mandada embora, eu não vou fazer ali em público. E aí, nesse caso, assim, vou xingar meu chefe, vou fazer assédio moral. As pessoas primeiro não fazem isso. E se fizer, a empresa tem como recurso excluir esse comentário e tomar as medidas cabíveis. Então, a primeira coisa a empresa tem que estar preparada, porque é isso mesmo. Assim como as redes sociais externas, digamos assim, são terras sem lei, a interna também. E tem que ser, porque amplia-se essa voz do funcionário, amplia-se esse espaço de troca que a gente estava falando tanto. Então, esse é o primeiro ponto. Nem todas as empresas estão maduras o suficiente para isso. Ah, mas olha o que ele postou, eu não admito isso, sabe? Os líderes, os chefões. Então, tem esse aspecto. O outro lado que a gente tem discutido muito com os nossos clientes e com os prospects é assim, o Workplace, o Slack, tem várias, Yammer, tem várias plataformas, né, possíveis. Aí é o meio. A gente tem que significar aquilo. Aquilo tem que ser uma rede de encontro, de colaboração. Porque daí, por que eu entro no Facebook? Porque lá eu vou encontrar amigos, eu vou encontrar família, eu vou encontrar assuntos de interesse. Então, naturalmente, eu tenho o desejo de participar daquela rede social e me conectar com as pessoas ou com os interesses que me cercam. Então, esse é um aspecto. Por que eu vou entrar na rede social do meu trabalho? Porque ali eu também tenho que achar uma forma de me conectar com os meus amigos, com quem está fazendo a mesma coisa que eu e que está lá no Mato Grosso e que eu nunca teria a oportunidade de ver o que o meu colega faz. E aí eu falo, poxa, que legal, olha a ideia do meu colega. Então, eu preciso trazer essa rede
Que no caso da rede social pessoal, ela é natural, porque aí é afinidade, assuntos de interesse, família. Eu preciso trazer esse significado também de rede, de colaboração para a rede social corporativa, senão ela é fadada ao insucesso, mesmo. Se a empresa quer uma rede social para ficar pulverizando só mensagens corporativas, esquece. Priscila saiu do grupo, fácil. Priscila saiu do grupo, essa é a ideia. Ah, beleza, eu só vou ficar ouvindo diretrizes do meu chefe? Não, eu quero ver o que meu colega está fazendo. Eu estou aqui em São Paulo e quero ver quem lá em Salvador faz a mesma coisa que eu. É essa a magia da rede social. E eu poder falar, e eu poder contribuir, eu poder dar ideias. É essa a magia. Se a empresa não está preparada para esse movimento, de novo, volta para a maturidade, vamos pensar um pouquinho, aí depois a gente implementa, para não ficar frustrado. Aí vem os comunicadores atrás da in vitro. Ai, me ajuda, minha rede social. Não... Claro, cara, você ficou só postando as mensagens do presidente. Agora, uma curiosidade. Essa rede social interna, o que é conversado, que todo mundo tem acesso, obviamente, né? Todo mundo que trabalha na empresa tem acesso, é levado em consideração alguma insatisfação que possa vir a ser postada? Não uma crítica, como você citou, uma coisa, mas assim, às vezes nem sabe, nem tem a consciência de que aquilo que ele está escrevendo não é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Uhum. Isso é levado em consideração? Sim, tem que ser, inclusive. É mais um item de maturidade que a empresa tem que ter. Óbvio que essas redes passam por curadoria, né? Então, seja via agência, igual a gente faz a curadoria de algumas redes sociais, ou seja, pessoas lá do time de comunicação interna, né? Que não um terceiro. Faz uma curadoria para ir acompanhando esses movimentos. E eu já vi coisas muito legais acontecerem nesse sentido. Pessoas falar, poxa, gente, tava com meu filho, ele precisou fazer um exame, cara, o nosso plano aqui da base, o plano de saúde, não atendeu e eu fui pega de surpresa, fiquei tão decepcionada. E aí, deste desabafo na rede social interna, a empresa fez, opa, peraí, montou-se um comitê para discutir o plano de saúde, o que era possível ser feito, qual era a distribuição, e assim, para resumir a história, a empresa mudou. Então, no sul tem um fornecedor de saúde, no norte tem outro, para equilibrar, não necessariamente o mesmo plano como era antes atendeu. E isso veio de uma postagem de desabafo que a mulher fez, de uma situação real ali na rede social interna. Então, tem que ser levado em consideração, porque também é o pulso da empresa. A gente também tem refletido sobre isso. Assim, existem essas pesquisa de engajamento, pesquisa anual de engajamento, aí cada empresa dá seu nome, né? Claro, você tem um formulário dirigido com perguntas numa escala de 0 a 5, o que você acha sobre? Então, é muito dirigido. É óbvio que traz inputs importantes para a gestão da empresa, mas a rede social também é um pulso para a empresa entender se ele está feliz, se o funcionário não está, o que está dando certo, se aquilo que eu pensei ou que eu reverberei, que eu comuniquei para ele, falando, gente, ó, nosso resultado tá... Se aquilo tá chegando lá na base, isso não é uma realidade para mim. Então, tem algumas coisas que a rede social tem trazido para as companhias e as espertas, as empresas mais maduras, têm aproveitado esses insumos para contribuir mesmo na gestão de pessoas, na gestão de processos. Saem ideias maravilhosas, assim, maravilhosas. Uma rede varejista, uma pessoa de uma das lojas postou na rede social, ele era responsável pela seção de azeite, temperos, tem um nome específico no mercado, né, essa seção. E ele postou, às quartas-feiras, essa rede varejista faz
Venda especial de frutas, legumes e verduras. Obviamente, a seção de FLV, ela fica mais lotada, porque tem preços de promoção. O que o cara responsável pelo azeite fez? Encheu um carrinho de azeite, tirou ele da gôndola, né, da prateleira lá do terceiro corredor e pôs ali, sem despretensioso, do lado do alface. Subiu não sei quantos por cento a venda do produto e ele postou felizão o resultado dele na rede social, a ideia dele. Isso virou uma prática da rede varejista, porque como que ninguém pensou nisso antes? E foi o José Carlos, não sei o nome dele, né? O José Carlos que teve essa ideia. Gente, sensacional. Ele olhou e falou, opa, peraí, a galera vem, dá uma lembradinha no tempero, entendeu? Então, é incrível. As empresas têm que aproveitar essa oportunidade mesmo. Dá voz ao funcionário, né? Porque Tá. isso não... E Né? se- A gente... e sem Pelo as- menos eu tô muito... Ai, desculpa, a gente é apaixonado e vai falando, né? Mas eu Eu tô queria só um tempo fora. completar, Vai. essa rapidez da rede social e essa capilaridade que antes não dava. Ou eu falava com o meu chefe, ou eu mandava um e-mail para o RH. Então, o processo era muito moroso. Agora, não. Agora eu vou lá, posto, falo, faço. Então, a empresa tem que estar antenada e capturar essas oportunidades. Exatamente. Era exatamente isso que eu Desculpa, falava. Ana. Você falou. Desculpa. Não, eu falo demais, eu atropelo as pessoas. Não, tá ótimo, que você que tem que falar. Mas você falou o que eu ia falar. Ah, que Em bom. outras palavras, mas era isso que eu ia falar. Que Eu bom. não ia falar, eu ia questionar. Você já me respondeu, se eu precisar. Não, e a gente é tão apaixonado assim pelo que a gente faz. Assim, quando eu descobri, quando eu comecei a trabalhar com comunicação interna e eu entendi esse propósito, assim, um pouco daquilo que eu falei, de ressignificar essa relação comercial, né, que o empregado tem com o empregador. Falei, cara, que bacana, né, isso, assim. Nem sempre é fácil, viu? Porque não são todas as empresas que estão preparadas para esse tipo de reflexão. Mas, de maneira geral, eu sempre, quando eu tenho um problema, ou quando eu estou naquele fórum que não necessariamente foi tão legal, eu penso assim, pô, cara, eu tenho que pensar na pessoinha lá que está recebendo uma mensagem de segurança. Quando a gente está fazendo uma campanha de segurança e a gente fala para ele, pô, cara, usa sua luva. Sabe por quê? Porque você tem que voltar para sua casa e brincar com seu cachorro e pegar a sua filha, o seu filho no colo. Cara, isso ganha uma dimensão, porque o processo, você tem que chegar, fazer o checklist de segurança, pôr o cinto. Isso qualquer um faz. A mensagem que eu quero passar para esse cara é: faça isso para você voltar para sua casa, para sua família. É uma outra abordagem, entende? Tudo é a forma de falar. Tudo é a forma de falar. A gente dá o mesmo recado, só que mostrando a vantagem dele seguir aquilo. É isso. É isso. Falar o prático, a paz, cada um do seu jeito, né? Chegar, menino, bota essa luva, sai maluco, você ficar perdendo os dedos, sabe? Tudo. Não. Você tem que trabalhar de luva. É obrigado. Eu não quero, eu não vou botar luva. Como é que você vai fazer o cafuné no seu filho sem dedo, maluco? Exato, gente. Não faz sentido, sabe? A orientação pelo medo, ela não é coerente. Assim, qual é o significado de botar a luva? É voltar para casa e abraçar, é brincar com seu cachorro, é fazer cafuné na sua filha. Então, a gente sempre pensa nisso. Aí, quando eu tô aborrecida com o cliente, com qualquer coisa, eu falo assim, ai, tá bom, vai. Eu quero garantir que o fulaninho volte para casa e abrace seu filho. E aí, é isso que vai motivando a gente. A seguir, assim, é isso que a gente fala, a Rafa tá aí de prova, né? Eu sempre trago esse olhar, gente, nós estamos aqui, tá bom, respira, deixa ela, vamos pensar no nosso produto final, né? Que são os funcionários, que é essa galera que precisa que a gente embale essas mensagens de uma forma mais humana. Mas hoje a gente é bem feliz, assim, com os clientes. A gente é bastante conectado com esses propósitos. Acho que é isso. Tem um monte de opção de agência por aí. Muita gente boa.
Aí a gente vai se conectando com aquelas que têm mais propósito, né? E aí essa é uma conexão que vem da empresa para a agência, mas da agência também para os clientes, sem dúvida nenhuma. Tem que haver essa empatia, né? Entre. Dar esse match. Tem que O dar quê? esse match. Dá um match. Tem que Porque dar esse senão- match. E aí, como você disse, a outra empresa também que é maravilhosa vai trabalhar com o cliente que tenha o perfil dela. E ótimo, não acredito. Vai acabar. A gente não viu a hora passar. Tá nos Esse segundos negócio roubou finais. tempo. Gente, foi Obrigada. muito legal. Que não, eu não quero. Vamos fazer de novo. Bora, Foi a primeira, bora. eu adorei. Ah, eu vi que um monte de bom. gente querida passando, mandando um recadinho Os, aqui. come- os comentários de Vai Cássio. desligar. A gente vai Adorei. com. Muito obrigada. A gente vai marcar. Beijo.